Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul e ele estava falando que certa vez ele fez uma venda muito grande de alguns produtos terapêuticos, cadeiras terapêuticas, né, com alguns insumos magnéticos e componentes que envolvem nanotecnologia. Ele vendeu uma série de cadeiras para uma empresa de call center, se eu não me engano, porque ele conseguiu convencer que uma boa parte do absenteísmo e dos problemas que envolviam a saúde dos colaboradores, bem, se você já trabalhou num call center, você sabe que é uma zoeira, é uma pressão muito grande. E se além disso existir o aspecto ergonômico que não for bem cuidado, você está colocando a pessoa numa situação de extrema pressão. O aspecto ergonômico fez a diferença. A simples mudança para cadeiras mais confortáveis e que ajudavam ou contribuíam para uma saúde maior, reduziu sobremaneira a rotatividade. Dessa mesma maneira, talvez você tenha uma pessoa que está trabalhando num setor sem a estrutura adequada. Este é o outro componente. O que seria estrutura? Bem, pode ser um programa de computador, uma plataforma, pode ser leads, indicações do marketing, se a pessoa for trabalhar num call center ou for trabalhar com vendas externas. Pode ser que você esteja falando de uma máquina com uma outra capacidade de produção para que ela possa atender às metas. Talvez esteja o ambiente sendo insalubre, não importa. Para alguém que está no financeiro, as informações sobre inadimplência. Para alguém que precisa fomentar o desenvolvimento de uma unidade, capital de giro poderia ser colocado em infraestrutura também. Todas essas questões fazem parte deste componente para que alguém funcione bem. Eu costumo dizer que nós não precisamos dar luxo para as pessoas, mas condições mínimas de trabalho, sim. Por volta de 2010, eu estava numa cidade pequena em Minas Gerais e nós já tínhamos realizado muitas turmas de um treinamento que envolve a questão comportamental, que mexia com o planejamento, a tomada de decisões, o controle emocional, liderança, planejamento, influência e coisas do tipo, negociação. E quando eu fui visitar essa pessoa que me foi indicada, eu fiquei assustado, porque havia muito movimento e a recepção era muito apertada. Eu lembro de, nessa circunstância, ter uma pessoa do meu lado, uma mesa ali, que era da secretária, com uma pessoa sentada, e o dono numa mesa do lado, num ambiente pequeno, negociando o preço, falando detalhes do pedido do cliente para outra pessoa, que era eu. Não era meu interesse saber o que ele estava negociando ou não, mas tinha um outro cliente ali do lado. De repente ele ia pedir o mesmo item. E enquanto isso aqui, quase por dentro, passando mercadoria. E quando eu fui conversar com ele, eu preciso fazer esse treinamento, que eu estou no nível de estresse louco. Claro! No ambiente daquele. Eu não estou dizendo que você vai dar todo o luxo do mundo, ou que talvez você não possa passar por uma situação como essa, porque algumas coisas são temporárias. Mas no caso dele, não era temporário, não. Era por conta de não querer fazer investimentos num ambiente extremamente estressante. Então, avalie em que medida questões como equipamentos, insumos e outras questões que são necessárias para o seu colaborador desenvolver um bom trabalho estão presentes. E eu vou encerrar esse vídeo porque nós vamos falar de pessoas. O ano era 2008 e no sul de Minas eu fui visitar uma pessoa muitíssimo inteligente, descendente de libaneses, e um primo dessa pessoa tinha feito o treinamento e me indicou. E quando eu fui visitar essa pessoa para apresentar o trabalho de treinamento, ele disse: olha, eu quero colocar o meu filho nesse curso. Conversa com ele. Só que antes de conversar com ele me contou a história de como ele abriu empresa, de como ele passou aperto, de como ele passou fome. E aí eu conversei depois com o filho dele disse: olha, eu quero fazer o treinamento, eu preciso que meu pai patrocine. E eu fiz isso. Fui conversar com o pai. E o pai falou: nossa, esse treinamento é muito caro. Eu aprendi
sozinho o que eu sei hoje, eu não precisei de treinamento. E aí eu escutei. E eu disse, não vou mencionar o sobrenome, estou falando de Minas Gerais e fica fácil de repente fazer a ligação. Falei, olha, o senhor falou para mim quanto tempo o senhor sofreu para aprender, não foi? Foi. Custou muito caro? Custou. Vamos fazer a conta de quanto, se fosse em dinheiro de hoje, o seu filho teria que pagar para aprender. E eu consegui rascunhar mentalmente o custo e dizer para ele, algumas dezenas, se não centenas de vezes mais barato fazer com que o seu filho aprenda trocando experiências, porque o senhor não tinha essa opção. Eu sei que se o senhor tivesse na época, o senhor viria para um treinamento como esse. Pergunte-se em que medida você está dando condições muito menos do que mínimas para as pessoas. E, ao mesmo tempo, cobra delas algumas coisas que são insensatas. Deixa a Missão Impossível para o Tom Cruise.